capítulo você deve ter lido durante a semana, que está em Hebreus 9, começando do 23 ao 10, 18. Ou vocês gostariam que lesse para se situar? Gostariam que lesse? Então vamos ler. Vamos fazer a leitura alternada, Hebreus 9, partindo do versículo 23. Alternadamente. Pronto? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano, entra no santo dos santos com sangue alheio. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar-se perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre.
Que Deus abençoe o texto lido para a nossa edificação espiritual. Amém? Bom, o objetivo da lição de hoje, o alvo, é saber que Deus não se lembra dos nossos pecados. Uma vez perdoados, são perdoados para sempre. E ele está dizendo no texto lido que ali o sacerdote relembrava o pecado cada ano. E cada ano os pecados eram relembrados e feito sacrifício, né? Anualmente. Márcia. A lição? Não, é problemas pastorais. É a 7 mesmo. É a 7 mesmo. Eu li o texto aqui, Hebreus 9, 23, 10 a 18. Aqui, ó, o texto básico está marcado, Hebreus 9, 23, 10 a 18. São problemas pastorais. Mas aqui, na problemas pastorais, a senhora está vendo aí? Lição 7. Qual o texto básico da senhora aí? Não, a minha está Hebreus 9, 23, 10 a 18. A minha é do professor, é por isso. Muda, então alguma coisa não está batendo mesmo, né? Dois textos, estou com a do professor, é por isso. Então, veja bem, o objetivo é que Cristo esquece dos nossos pecados e não se lembra. E a Bíblia diz que ele joga no fundo do mar. E que nós somos um povo bem-aventurado porque os nossos pecados são perdoados. Nós já perguntamos aqui, a carta foi dirigida aos hebreus, não é? Todo mundo sabe disso, que foi dirigida aos hebreus. E nós temos que ver que o autor estava ausente. Ele não podia estar presente junto com eles. Mas ele fez uma recomendação pastoral através da carta que ele mandou. Ele disse, não me é possível ir agora, porque o que a Bíblia diz é que Timóteo não estava em liberdade. Não estava em liberdade. E ele queria muito que Timóteo fosse com ele visitar os hebreus. Aí ele disse lá no versículo de Hebreus que agora Timóteo estando em liberdade, ele ia com Timóteo visitá-los. Porque o que ele está fazendo nessa carta são cuidados pastorais, são ensinamentos pastorais. Ele estava preocupado com o crescimento daquela igreja que ele não podia acompanhar passo a passo, porque estava distante, embora a preocupação, né, estivesse lá junto com eles através de cartas. E é assim que a gente fazia. Hoje não estou usando muita carta mais não, né, Márcia? Né? Agora tem e-mail, tem telefone, mas antigamente as cartas voavam o país, mandando as nossas notícias, nossas recomendações. E foi esse o meio que o autor usou para falar àqueles crentes, porque a sua preocupação era que, apesar de crentes, e parece que não eram crentes muito novos, não, eles não cresciam espiritualmente, não cresciam na fé, ficaram acomodados, estagnaram como água, e água parada é perigoso, não é? Dá micróbio, e micróbio prejudica a saúde. E eles estavam sendo prejudicados por causa dessa estagnação. Na lição de domingo passado, foi falado sobre Jesus, o sumo sacerdote. Ele começou a dar esse ensinamento, falando lá de Melquisedeque, Jesus, o sumo sacerdote. Mas imediatamente ele percebeu que eles não tinham ainda estrutura espiritual
para receber essa lição. E ele faz uma digressão, faz uma parada no que ele estava ensinando e volta atrás. Porque eles ainda estavam na mamadeira da fé cristã. Não tinham crescido e não havia razão nenhuma para eles estarem parados, porque já eram crentes de larga experiência de igreja, era crente escolado na igreja, mas não crescia. Não crescia. Será que acontece isso nas igrejas de hoje? O que você acha, Inês? Será que tem crente que não cresce, fica estagnado? Como, né? Domingo passado nós falamos. Tem crente que fica no leitinho, quando muito um mingauzinho. Não é? Toma um mingauzinho. Né? E a Dona Luzia disse que é um mingau ralo ainda. Não é? E a gente não tem essa preocupação em crescer na palavra de Deus. Às vezes a gente tem preocupação para fazer tantas outras coisas e deixa o crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, segundo o autor, ele se dá pela leitura da palavra de Deus. É uma das formas de crescer, é ler a palavra de Deus. Então, nós temos que saber ou reconhecer a importância do estudo da palavra de Deus, porque é ele que nos faz crentes maduros e nos faz habilitados para toda boa obra, evitando o perigo da apostasia. A gente tem que saber isso, que a leitura da palavra de Deus é que nos habilita para sermos crentes maduros. Agora, quando a gente não lê a palavra de Deus, nós vamos ser nenéns. Não é que a Bíblia fala que nós seremos nenéns. E nós, além de saber, a gente tem que sentir. Eu sei, saber é importante, saber as coisas é importante? É. Mas, além de saber, nós temos que sentir. Sentir a necessidade de ler a Bíblia diariamente, todo dia, para crescer. Saber é importante, mas tem que sentir essa necessidade e colocar em ação. Se eu sei, se eu sinto, mas não faço nada, não adianta. É preciso agir, ter atitude. Não podemos ser crentes parados. Temos que ser crentes de ação, arrojados, com coragem, e ler a palavra de Deus. Fala. Sim. Sim. É, claro.
Certo, certo. 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 É verdade, verdade. Tá ok, obrigada, irmã. Então é isso mesmo, nós temos que crescer a cada dia. E o autor da sua revista diz o seguinte, que quando a gente não cresce, então, ele analisando as características, por que a gente não cresce, ele diz que uma delas é a ignorância. Agora, é bom distinguir ignorância de falta de educação. Muita gente, a gente fala assim, mas aquele pessoa, ele é ignorante. Às vezes não é ignorante, é sem educação mesmo. Né? Por exemplo, eu recebi um telefonema essa semana, a pessoa disse, Larissa está aí? Eu disse, não está. A senhora tem o telefone dela? Eu falei, eu tenho, mas ela esqueceu o celular aqui. Então, não adianta eu te dar o telefone. Falei, você gostaria de deixar um recado? Ele disse, se eu quisesse deixar recado, eu não estava perguntando por ela. Não é? Isso foi ignorância ou falta de educação? O que vocês acham? Falta de educação, não é? Então, ignorância é a gente não saber as coisas. Um crente, quando a Igreja Cristã do Brasil entrou na minha cidade, em Frutal, teve muita polêmica com os presbiterianos, muita mesmo. E um deles perguntou para um crente da nossa igreja, olha, você comemora o Natal? Ele disse, comemoro. Que dia que Jesus nasceu? 25 de dezembro. Onde que está na Bíblia? Eu não sei bem, não, mas acho que é no Evangelho de Mateus. Né? Eu acho que é no Evangelho. O senhor tem certeza? Não, eu só não sei o livro, mas eu acho que é Mateus. Isso é falta de educação ou ignorância? Ignorância, porque realmente, se ele tivesse lido a Bíblia, ele saberia que na Bíblia não existe o dia do nascimento de Jesus. Não é? Então, ignorante é não saber, é não conhecer as coisas. E muitas vezes nós pecamos por ignorância. O motorista, quando está na estrada, ele tem que conhecer todos os sinais, que a sinalização é a garantia para uma boa viagem. Porque a sinalização, ele vai saber onde estão as curvas, onde estão os perigos, onde estão as subidas, onde estão as descidas, a estrada mais íngreme, mais difícil, mais perigosa, né? Para ele chegar com segurança. E assim é o crente. Ele tem que ler a Bíblia, porque é ela que dá todos os indicativos para nós percorrermos a carreira cristã. É ela que me dá segurança, me dá força, me faz crescer na vida cristã. Ela é a bússola, ela é o nosso norte. Agora, se eu não leio, eu vou caminhar, eu vou percorrer a carreira cristã sem segurança. Na primeira curva eu vou cair. E eu vou chegar nos céus, posso até chegar, mas ferido, traumatizado, né? Por quê? Porque eu não leio a Bíblia. Eu não tenho... Agora mesmo, irmã, deixa eu terminar o pensamento. Eu não tenho segurança. Então, eu tenho que ler a Bíblia para ter segurança, para ir na rota certa, para evitar as quedas, as dores.
os traumatismos. Porque eu sei que eu estou percorrendo a estrada certa, porque a Bíblia me orienta assim. Para evitar os perigos e até a apostasia. Isso é muito importante para nós, então, a leitura da Bíblia. E porque ela nos dá o conhecimento dos perigos. No Velho Testamento não existem recomendações muitas para que o povo continuasse firmes a sua marcha. Muitas recomendações. Entretanto, o povo não obedecia. O que aconteceu? Todos os adultos foram tombando no deserto, porque não conheciam, não ouviam a voz de Deus. E quando a gente não ouve a voz de Deus, não amadurece, não tem essa comunhão com Deus, nós também vamos caindo, né? Nós não conhecemos. Não sabemos onde está a curva. Não sabemos onde está o perigo que nos espreita a cada canto. Né? E nós tornamos o quê? Presas fáceis. Dos falsos mestres, das especulações de toda espécie, das vãs filosofias. Então a gente torna uma presa muito fácil, porque eu não tenho conhecimento da palavra de Deus. Então é fácil me pegar, porque eu não sei, eu não leio, eu não estudo, eu não pesquiso a Bíblia. Então vem o diabo com a sua artimanha e me laça com facilidade, porque eu sou presa fácil, né, Tiago? Porque eu não tenho estrutura, eu não tenho conhecimento. E daqui a eu não esqueci não, viu, minha irmã? Associado também a essa ignorância, porque a Bíblia fala que um dos motivos que aquele povo não crescia era a ignorância. Nós temos também outra coisa que não é bom para a gente, que é a ineficiência. Porque a ignorância gera a ineficiência. Quer dizer, a gente, para dirigir um carro, tem que estar apto, não é? E para conduzir com seriedade, com galhardia, com denodo, com arrojo, a nossa vida espiritual, nós temos que estar aptas em Cristo. Nós não podemos ser crentes ineficientes. Quando a gente é ineficiente, a gente não vai saber dar as respostas que o mundo gostaria de ouvir. Eu sou ineficiente, eu sou incapaz, eu não estou habilitada. Então, a palavra de Deus nos habilita, nos torna eficientes, nos torna capazes. Agora, se você não lê, aí você corre perigo. E nós não podemos ser ineficientes. E uma das causas que os judeus, os hebreus, eram ineficientes é porque não liam a palavra de Deus com profundidade. Ficaram infrutíferos. Não dava fruto. Ficava ali, mas não dava fruto. Voltaram para o jardim da infância. Quando a gente está na escola, tem uma palavrinha que eu não sei se é usada até hoje. Quando o aluno não passa de uma série para outra, a gente diz que ele tomou bomba. Não é não? Será que aqui na igreja nós temos tomado bomba? Você não está conseguindo passar de uma série para outra, não? Está como os hebreus lá, sem progredir, sem nada, tomando bomba. É ruim tomar bomba, não é? Não é ruim tomar bomba? Vocês já tomaram bomba na escola? A gente fica no medo de contar para o pai, para a mãe, né? O Teoberto, meu filho, ele chegou em casa e disse: "Ei, mamãe, mas eu passei bem na escola." Eu fiquei muito feliz, falei: "Muito bom, meu filho." Quando foi no ano seguinte, eu fui matricular ele na 5ª série. Eu falei: "Não, ele está na 5ª, não, ele está na 4ª. Eu falei: "Na 4ª? Uai, mas ele passou."
Não, senhora, ele tomou bomba, né? Tomou bomba. Não passou. Não passou. E com Deus também a gente toma bomba. A gente tem, como a irmã disse aqui, nós temos que ser aprovados. Né? Temos que ser aprovados. Então, cuidado, meus irmãos. Não tomem bomba, não. Vão crescendo. Não voltem. Tem aluno que precisa até voltar do segundo para o primeiro ano. Eu já vi isso. Já viu? Já viram? Volta. E aqueles crentes estavam assim. Apesar de receber as cartas, recomendações, ter a Bíblia no bolso, ou na bolsa, né? Estavam parados. Voltaram, regrediram. E tem crente que regride. Deixa minha irmã ali pediu a palavra. Breve, minha irmã, que nosso tempo hoje não está dando muito. Nós vamos chegar lá na imaturidade daqui a pouco. Isso. Irmãos, deixa eu dar um puxãozinho de orelha em vocês. Eu sou da comunicação. Em respeito às pessoas que estão dentro do templo e as que estão na internet, vocês têm que falar no microfone, senão ninguém escuta nada. Quem está lá no fundo não escuta nada. Esse aqui, então passa para um e vai passando para lá. Eu vou ver se eu arrumo um lá em cima também, mas vocês têm que entender que nem o pessoal que está lá no fundo da igreja escuta nada. Eu estou ali, não estou escutando, e eu estou vendo um monte de gente falando lá, eu não estou escutando nada. Então, para todo mundo participar, senão a escola fica meio perdida. Né? Fica uma parte de informação e outra parte... A gente está lá na internet, está mudinho, a gente não escuta nada. Né? Tá bom? Isso é uma coisa assim que a gente tem que acostumar. É tecnologia, né? A gente está usando, tem todos os recursos aqui, vamos usar eles 100%. Tá bom? Fica mais gostoso, todo mundo escuta, todo mundo participa. Tá bom? Deixa eu ver se eu arrumo mais um lá. Mas se não der... correndo com o microfone. Espera um pouquinho, fala assim, espera um pouquinho e aproveita e fala. Tá? Obrigada, meu irmão, pela advertência. Valeu, acho que nós amadurecemos um pouquinho. Muito bem. Então, nós estávamos... Terminou, minha irmã? Então, nós estávamos falando sobre a ineficiência. Além disso, a ignorância, ela gera também a negligência. Nós ficamos negligentes. Quando a gente é ignorante, não sabe as coisas, a gente fica negligente. A gente não tem atitude para ser tomada. Né? E a negligência é uma coisa ruim. Você pensa, eu vou ler a Bíblia hoje? Não, vou ler hoje, não, estou cansado. Amanhã eu leio. Ou então, não, eu tenho que fazer esse trabalho assim, tenho que preparar a jantinha lá para o meu marido, para os meus filhos, depois eu faço, depois eu leio. E nós estamos o quê? Não estamos alimentando a nossa alma, o nosso coração, quando ele deve ser o altar de Deus. O fogo, o calor do Espírito Santo deve estar bem aceso no nosso coração. Eu não sei se vocês gostariam de viver na penumbra dia e noite. Muitas vezes nós estamos assim com o coração pouco aquecido, o fogo do Espírito Santo é fraco e a penumbra está ali, vendo na sombra.
vendo na sombra. E nós temos que aquecer o coração a cada dia. Não podemos ser negligentes. Esquecer que nós temos que alimentar a cada dia. Quando uma criança, a doutora Elza cuidou muito de criança, e eu tenho a impressão que muitas vezes ela deparou com um quadro de desnutrição. E essas crianças são o quê? Fracas, pálidas, sem ânimo nenhum, e se tornam crianças apáticas, sem coragem para fazer as coisas, porque não recebeu alimentação adequada. E se tornam negligentes para tudo, a ouvir um recado, a fazer uma tarefa, porque não tem ânimo, não tem coragem. As 10 virgens, lembrem bem daquela passagem. O que aconteceu com elas? O que foi, Maria Helena? Deixa eu atender o pedido nosso. O que aconteceu com as 10 virgens? Elas foram imprudentes, né? Elas não prepararam, não colocaram azeite nas lamparinas delas. Não foi isso? E aí receberam o castigo quando, né? Elas não participaram. Então, nós temos ali a lição das 10 virgens, que não colocou o quê? O azeite necessário para chegar até o final da caminhada. E o que elas encontraram? Uma porta fechada. E 5 delas. 5 foram prudentes, se alimentaram, chegaram. Beleza. Muito bom. Receberam a bênção. Mas aquelas 5 receberam uma porta fechada. E muitas vezes na nossa vida nós recebemos porta fechada porque nós não alimentamos da graça, do amor e da... o tempo acabou, hoje foi muito, a escola demorou muito, né? Foi muito. Então, nós não recebemos a graça de Deus e nós recebemos, sim, o castigo. E a ignorância também gera a imaturidade. Vocês já viram crentes imaturos? O que é um crente imaturo? Márcia, fala para mim, o que é um crente imaturo? Nossa, é muito grande a definição, ou simples, né? Aquele que não cresceu, aquele que não sabe discernir entre o bem e o mal, entre fazer as escolhas, igual os meninos cantaram, escolher o que Deus quer, escolher ser obediente, não sabe orar, não sabe responder à razão da sua fé. Então, muitas características, né? Isso mesmo. E tem muito crente imaturo por aí. Não tem? Crente que não tem alicerce espiritual nenhum. Quando você vai falar das coisas de Deus para ele, ele nem sabe. Muitas coisas, né? Então, são imaturos. Você já viu falar, mas meu filho ou minha filha é tão imaturo, né? Ele não cresceu, ele não age como um adulto, apesar dos anos. Assim eram os hebreus, apesar da experiência de estarem sentados no banco, eles não cresceram. Não adianta você nascer num país cristão, frequentar uma igreja, uma boa igreja, cantar, ou participar de um lar evangélico, se você não tem maturidade espiritual. É preciso que a maturidade espiritual seja sua. Ela é pessoal. Ele não pode ser imaturo por mim, nem para ela que é tão próxima. Essa maturidade é coisa nossa. É bem pessoal. Junto com a fé, nós podemos crescer, porque tudo isso que nós falamos está associado, entrelaçado com a fé. Né? Quando a gente converteu,
50 anos atrás, a gente ficou tão entusiasmado, e eu fui no cemitério no dia 2 de novembro, me deram um papel escrito negócio como é que chama? A pessoa vai para um lugar depois que morre. Não. Purgatório. Aí eu falei para ele, não, eu já estudei a Bíblia, não existe esse negócio de purgatório. Ah, existe, você não estudou. Não, estudei a Bíblia, sim. Está falando que não tem isso. E que Deus foi tão bom para mim que eu pude falar e eles concordaram comigo. Sabe? Mas que se a gente não lê a Bíblia, não sabe. Não sabe que não existia isso. Não existe isso, né? Purgatório. O senhor já veio falar nisso? Não viu. Que bom que o senhor estava maduro, né? Estava verde, não. Que bom que o senhor estava maduro, não estava verde. É isso que eu disse, se a gente não crescer e ficar imaturo, nós não podemos dar as respostas que o mundo pede. E o mundo cobra da gente. Você acha que o mundo não cobra do crente? Cobra. Cobra. A razão da sua fé, a razão de você ser cristão, a razão de você estar numa igreja trabalhando, fazendo ação social, evangelizando. Você tem que ter maturidade para dar todas estas respostas que o mundo te pede. Então, você tem que ter maturidade, não pode viver na rotina. Tem que buscar, tem que pesquisar na Bíblia. Olha, uma estrada, quando a gente está viajando, uma estrada sem curvas ou que não tenha nada novo, leva a gente a cochilar. E a gente cochila, dorme e zaz. Não é? Então é preciso que a nossa vida seja uma vida de pesquisa na Bíblia, na palavra de Deus, para a gente não dormir nem cochilar. Isso é preciso ser feito. Não podemos ser imaturos. Bom, nós falamos tanto aí que os hebreus não cresceram, que eles eram imaturos. Eles ficaram só bebendo leite, que é chamado os oráculos de Deus ou os princípios elementares. Então, o que eles tinham? Será que esse princípio é importante? É muito importante. A gente, para fazer uma casa, primeiro a gente faz o quê? O alicerce. Então, esses princípios elementares que... exatamente. Exatamente. Que é o alicerce, tem que ser feito. Ele é a porta de entrada para o nosso crescimento. Não, tem que ser na rocha, né, senhor João? Tem que ser na rocha. Muito bem. Então, isso é importante, nós não podemos desligar dele, como nós falamos agora mesmo. Para você fazer o ensino, uma faculdade, você tem que ter primeiro grau, segundo grau, não é? Você não pode chegar lá sem essa base. E a gente, para crescer, nós temos que tomar leite, sim, é importante o leite. É importante o mingauzinho, nem que seja ralo, porque ele é que nos conduz para comer o alimento sólido. Uma pessoa, se ela se convertesse agora, eu não ia falar para ela de dízimo, eu não ia falar para ela de predestinação, eu não ia falar para as pessoas da Trindade, por quê? Ela não estava pronta, mas ela já teve o arrependimento, que é o primeiro passo, que é um princípio elementar da conversão, o arrependimento. E esse arrependimento foi batalhado e muito. Quantas vezes Deus, através dos profetas, manda eles lá, o povo de Israel, para levar a mensagem de se arrepender e voltar, porque o intuito de Deus era salvar, que eles crescessem, que eles não penassem naquele deserto, mas tivessem uma visão da mansão celestial. E Deus muitas vezes diz: arrependei dos vossos pecados e voltai para mim. Então, é um princípio elementar, básico para o crescimento. E João Batista, quando veio o mensageiro de Cristo, arrependei-vos, porque o reino está próximo. E Jesus prega a mesma mensagem em Mateus 4.
arrependei-vos, porque o reino está próximo. E nosso tempo. E depois disso, Jesus, antes de ir embora, quase no finalzinho, Mateus, se não me engano, 27, ele fala para os seus apóstolos pregar o arrependimento. Tinha que pregar o arrependimento. Então, é um passo básico para o alicerce, é o tijolo, talvez, né? Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados para que possamos ingressar na carreira cristã. Pedro, quando falou aquelas 3.000 almas lá e que elas converteram, ele pregou arrependimento. Paulo pregou arrependimento. Hoje os pastores pregam arrependimento. O crente prega arrependimento. Cristo falou para Zaqueu, para Nicodemos, para arrepender-se. Então, o arrependimento é um passo básico necessário. Mas arrependimento significa abandonar as coisas velhas. Mas só abandonar não é suficiente. É? Não. É preciso estar atrelado, casado e nunca divorciado da fé. Arrependimento e fé. O carcereiro de Filipos, quando vivia um momento difícil lá, né? Quando o terremoto veio, ele desesperadamente reconhece a sua fragilidade humana e disse que é preciso que eu faça para ser salvo. Qual a resposta? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então era preciso crer, era preciso ter fé nesse Cristo. E é um passo básico, a fé em Jesus Cristo. Foi sobre a bandeira da fé que aquele assim, que Lutero revolucionou a Europa, com a bandeira da fé. Fide soli, fé somente, que mudou o mundo. Então a fé também é um elemento básico para o nosso encontro com Jesus. Além dessa parte que nós falamos, que é o arrependimento, a fé, a sua própria revista fala em outros passos básicos, que é o arrependimento, a fé e o batismo. E o batismo leva muito peso. Não leva, Sr. João? Porque em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem peso. O crente, quando converte, ele sente vontade de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o selo, é a nova aliança que nós fazemos com Deus, com Cristo, que nos selou com a sua graça, com a sua vontade santa, com o seu plano de salvação, né? Então, batismo, os judeus tinham muitas lavagens. Lavagem por imersão, lavagem só dos dedos, lavagem de purificação. Mas não era um batismo cristão. Esse que nós fazemos hoje, que nos dá o direito de ingressar numa igreja, de participar, de trabalhar. Enquanto a gente não batiza, nós não somos membros. Somos avulsos. Papel avulso perde. Né? A gente, às vezes, anota um telefone num papelzinho avulso. Quando a gente vai procurar, cadê? Já foi. Né, Marilene? Né, Misália? Né? Já foi. Então, nós temos que batizar, sentir aquela vontade. E é um passo também elementar, princípio da nossa caminhada com Deus. E, além do batismo, ele ainda cita um outro aspecto aqui, que é a imposição das mãos. A nossa igreja, lá os hebreus, os judeus, usavam a imposição das mãos sempre junto com uma bênção. E a nossa igreja também adotou essa prática de imposição das mãos. Quando vai ordenar um pastor, o que a gente faz? O que os presbíteros fazem? Impõe, ajoelha e impõe as mãos. É a transferência de responsabilidades.
Não é, seu Bené? É a transferência. É ordenando aquele pastor, transferindo agora uma responsabilidade que é bem dele. Quando uma pessoa assume uma presidência aí do ministério, também põe-se as mãos. Também é um passo elementar, é importante? É, mas é elementar também. É os primeiros passos da conversão, no batismo. Também põe-se as mãos. É transferência de responsabilidade. Agora você pertence a uma igreja. Nós estamos impondo as nossas mãos sobre você com bênção, mas com responsabilidade. E outro passo elementar que diz a palavra de Deus aqui é a ressurreição. O crente tem que saber que a ressurreição é a conclusão da vida física, da vida aqui. Mas ela não para aqui. É apenas o desligamento dessa vida física. Mas que nós temos lá um outro mundo que está preparado. Jesus mesmo disse, eu vou e vos preparar lugar. E outro que é o juízo eterno. Ninguém passa para lá sem o juízo eterno. Então, isso são básicos da fé cristã. Agora, junto com esses passos básicos que são importantíssimos para a nossa vida, que é o começo da nossa carreira, é o ABC da nossa carreira cristã, nós temos que receber outros alimentos, que é chamado de sólidos. Por exemplo, nós temos aqui, sábado e domingo, um estudo sobre finanças, não é? É um alimento sólido, mas que faz parte da vida cristã. Né? Quando você aprende sobre a predestinação, é um alimento mais sólido ainda, porque é uma matéria difícil. Né? Difícil. Mas o crente tem que saber, tem que crescer, saber as doutrinas da igreja que ele frequenta. São todas embasadas na Bíblia. Você não pode estar alheio. Você tem que dar as razões da sua fé. Não pode ser Maria, vai com as outras. Mas tem que ter firmeza. Ser gigante nas suas respostas. Nem responder oscilando, não. Tem que ser gigante, firme. E só é firme e gigante nas respostas quem amadurece. Quem não amadurece tem medo. Não gosta nem de ser inquirido. Não gosta nem de ser perguntado, porque não tem solidez na palavra. E a solidez na palavra, nós vamos conseguir o dia que nós dedicarmos à leitura dela. Fora disso, é difícil. Então, esses são os passos básicos. Não é? E só se me dê 5 minutos que eu termino a lição. Bom, hoje demorou bastante. Depois, o terceiro problema que ele fala aqui é sobre apostasia. O que é apostasia? O que vem contra a palavra de Deus. Vem contra a palavra de Deus. É o crente que vai para a igreja e desiste. Na linguagem bem simples, não é? Apostata, não é? Vocês já conheceram pessoas que estiveram aqui e foram embora? Aqui? Que estiveram aqui na igreja e foram embora, deixaram a fé? Vocês já conheceram pessoas que abandonaram Jesus Cristo? Então, esses são os apóstolos, aqueles que abandonam Jesus. Agora, eu pergunto, será que o crente verdadeiro, fiel, mesmo que caia, ele está longe de Deus e perde salvação? O Sr. João diz... Eu acho que não está. É só arrepender e pedir perdão, está renovado. É só arrepender, pedir perdão e estar restaurado. Concordam com essa
Porque nós temos, eu até gostaria que lesse. Eu acho que é João 10. Deixa eu ver se é João 10. Fé em Deus, apostasia. Leiam para mim, ligeirinho aí, João 10, 28, 29. João. Ah. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha que mensagem para nós. Ninguém arrebatará aquele que o Pai me deu. E você foi dado, meu irmão. Foi dado para Jesus Cristo. Ainda que a sua vida seja difícil, tranco, barranco, cheia de frustrações, de tentações, você não vai ser arrebatado. Porque ninguém tira o crente das mãos de Deus. Essa que é a mensagem de consolação, de gozo para nós. Ninguém nos tira das mãos de Deus. Aqueles que vêm a mim, jamais os lançarei fora. Quem vem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então, ninguém tira. Então, quem são esses, aqueles que não estão direito e que perdem a salvação? São aqueles, a sua revista disse eu falar, que rejeitam o Filho de Deus. Para esse não tem perdão. Cristo fez tudo, ele rejeita. Então, ele perdeu o direito da bênção da salvação. Porque está rejeitando o sacrifício e o amor de Jesus. Esse sim, esse não tem direito à salvação. Né? E ele fala aqui da história de 2 campos. É o mesmo campo, o mesmo dono, o mesmo adubo, a mesma chuva. Entretanto, uns permanecem e outros vão embora. Esse sim, como diz aqui, aquele que produzir ervas úteis serão abençoados e alcançarão os céus. Mas aquele que fornecer espinhos e abrolhos serão amaldiçoados. Então, esses são os apóstolos, aqueles que rejeitam Jesus, apesar da experiência. Porque muita gente, até pastores, vocês já não viram, que tem gente que progride na religião, faz muita coisa boa e depois vão embora. Não eram convertidos, eram convencidos, mas não convertidos. Esses são os apóstolos, esses não têm direito à salvação. Mas permita Deus que todos nós aqui sejamos crentes sinceros, fiéis, e que possamos juntos receber. Vinde, bendito meu Pai, porque você foi firme até o final, apesar das lutas, das dificuldades, você cresceu. Então, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos crescer, vamos ser crentes melhores a cada dia. Mas isso é a palavra de Deus que dá esse sustentáculo para nós. E que Deus abençoe essa igreja, que ela seja poderosa em obras, porque ela tem alicerce, tem Cristo nas suas vidas. Amém. Bom.